Bom dia, Chachazão do Povo, como é que você tá? Bom dia também ao Kleber Ferreira e, claro, eu também tô dando aquele abraço vilanovense a todo mundo que tá ligado, a todo mundo que tá sintonizado no FM 90.7 das Feras do Esporte. Muito bem, Holmes, vamos falar do Tigrão, o Vila que segue nessa movimentação, segue na sua preparação para enfrentar a Jataiense lá em Jataí no domingo. É o fechamento da fase de pontos de classificação do Campeonato Goiano. Vila Nova tenta voltar a vencer na competição, vem de dois empates amargos, inclusive, perto do seu torcedor, empatou com o Inhumas na última rodada e anteriormente com o Goiatuba, inclusive perdendo pênalti. Vila Nova tenta voltar a vencer para tentar ali alcançar novamente a liderança do campeonato. Para isso vai ter que torcer contra Anápolis, Atlético, enfim, uma série de resultados fora a sua vitória, que essa daí é essencial. Para essa partida, o técnico Rafael Lacerda não conta com dois jogadores muito importantes do sistema defensivo. Eu tô falando do Elias, ele que tomou um cartão amarelo no banco de reservas durante o jogo contra o Inhumas. Ele tava ali, ele era reserva do Igor Inocêncio, acabou sendo amarelado durante a partida no banco de reservas. Ele não entrou nesse jogo, tava pendurado, e aí toma esse gancho de suspensão, vai cumprir a suspensão automática no jogo contra a Jataiense. Thiago Panhussá, esse daí tava jogando, acabou tomando o cartão amarelo ali no decorrer da partida, também vai cumprir suspensão automática. E aí, o Rafael Lacerda tem todo mundo à sua disposição, menos esses dois jogadores, menos Elias pela direita e o Thiago Panhussá nas zagas. Os reservas imediatos, Igor Inocêncio pela direita, que não fez um grande jogo contra o Inhumas, deve voltar a ser titular pelo lado direito do Vila Nova. Na zaga, Bernardo Chapo, esse daí é figurinha garantida nesse time do Vila Nova, já que o Thiago Panhussá não vai para essa partida contra a Jataiense. No restante, Rafael Lacerda tem todo mundo à sua disposição. Emerson Urso vai estar de volta aos gramados e o Júnior Todinho também está 100%. Esses dois jogadores aí também estão garantidos, ou seja, força máxima para esse confronto contra a Jataiense. Rafael Lacerda, então, tem todos os seus jogadores à sua disposição e também toda essa semana de preparação. Vila Nova há muito tempo não tinha uma semana completa para se preparar para um jogo, apenas ali na pré-temporada, antes mesmo das competições se iniciarem. Então, Vila Nova tem aí toda essa semana para se preparar e amanhã finaliza a sua última atividade, realiza, na verdade, a sua última atividade, mirando esse confronto contra a Jataiense. E aí, Holmes, vamos prever aqui, vamos trazer uma provável escalação do Vila Nova já para domingo, com todas essas informações que eu trouxe aqui. O goleirão deve ser o Maurício Kozlinski, a defesa montada com Igor Inocêncio pela direita, Bernardo Chapo e o Alisson Maia na zaga, e na esquerda o William Formiga. No meio de campo, aquela trinca que tá dando certo, que o Rafael Lacerda tanto confia, João Vieira, Igor Henrique e o Diego Torres, e na frente Emerson Urso pela esquerda, Júnior Todinho pela direita e o Gabriel Poveda centralizado. Esse daí então deve ser o Vila Nova para enfrentar a Jataiense pela última rodada do Campeonato Goiano lá em Jataí. Agora, Holmes, falando um pouco sobre mercado da bola, sobre venda de jogadores, o Vila Nova que sacramentou a venda do João Pedro, atacante João Pedro, que passou pelo Vila Nova no ano de 2020. Ele tinha contrato com o Tigrão, ele é jogador das categorias de base do Vila Nova, oriundo das categorias de base do Vila Nova, estava emprestado ao Santa Cruz e vinha fazendo uma boa temporada por lá. Nesse ano ele tem 9 jogos pelo Santa Cruz e marcou 3 gols. E aí o Santinha quis contratar o jogador, Vila Nova acenou positivo e acabou vendendo o atleta. Ele tem 26 anos, como eu disse, participou, foi revelado no ano de 2020 pelo Vila Nova. Em 2020 ele foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e também participou da Série C do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova, e aí nessa venda o Tigrão negocia 70% do atleta e permanece com 30% do passe do jogador e pode lucrar em vendas futuras. João Pedro, jogador das categorias de base do Tigrão, então rendendo uma graninha a mais aos cofres do Vila Nova. Agora, Holmes, para falar um pouco sobre a Copa do Brasil, a Eduarda até trouxe aí nesse noticiário dela, o Vila Nova já sabe quem que vai enfrentar na próxima fase em caso de classificação contra a Inter de Limeira. O Vila Nova que vai duelar ainda pela primeira fase da Copa do Brasil na semana que vem, lá em Limeira, contra a Inter de Limeira. E se o Vila Nova passar, vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco de Venda Nova acabou eliminando o Amazonas nos pênaltis, a partida ficou 0-0 no tempo normal e nos pênaltis o Rio Branco venceu por 5-3. Se o Vila Nova passar, joga contra o Rio Branco aqui em Goiânia em partida única, válida então
pela segunda fase da Copa do Brasil. Tem que se atentar primeiro em passar pela Inter de Limeira, mas o adversário já está garantido e esperando um dos dois, ou Vila Nova ou a Inter de Limeira, na segunda fase da Copa do Brasil. Enfim, Romy Xavier, você já sabe, o Kleber Ferreira também, rapaz. Todo esse noticiário do Vila Nova, todas essas informações do Tigrão foram em oferecimento à Sopema. É Sopema, Xaxá? Pode confiar!